Olá, agradeço aí pela tua conexão. Estamos aqui no Célula Online, dentro do estudo Coração Ardente, Alimentando a Chama da Verdade. Hoje nós vamos ver o estudo número 6, Uma Divindade Controlável. Vou ler uma passagem em Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E isso num período aí de no máximo 40 dias. Eles já entraram em crise. E aí nós vamos desenvolver o assunto divindade controlável. Preste bem atenção na sutileza da religiosidade. É disso que nós vamos tratar hoje. Um assunto bastante profundo e que incomoda não só os cristãos de uma maneira geral, mas principalmente a liderança, tá ok? Bom, quando eu subo o monte da conexão íntima com o Senhor, a minha vida é transformada, a minha vida é impactada. E quando a minha vida é impactada, eu me transformo num canal disponível para Deus, para o ministério, me ocupando das coisas do reino, da igreja, e ao mesmo tempo estou de prontidão para partir. Isso quando eu subo o monte. É uma condição, é uma qualidade de vida espiritual. Quando eu permaneço no pé do monte, ou seja, eu não subo, eu fico no pé, eu fico lá embaixo, como Arão e o povo de Israel fizeram, é a imagem que eu tenho de Deus que muda. Não sou eu que mudo. É a imagem da minha mente, da minha concepção, da minha imaginação que muda, que fica distorcida, fica embaralhada. Porque como eu não tenho intimidade com Deus, eu não conheço Deus na intimidade. Então eu vou fazer uma descrição de Deus da minha imaginação. É aí que surge o perigo da religiosidade. E esse afastamento, ficar longe de Deus, é sempre uma escolha ruim, em qualquer geração, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E muito mais agora, na urgência do tempo que nós, como igreja, estamos vivendo, distração, ficar desapercebido, ficar imaginando coisas a respeito de Deus, não é produtivo e é muito perigoso. Nós citamos aqui alguns versículos, depois você pode estar consultando na sua Bíblia. Vamos trazer aqui alguns pontos importantes para a nossa reflexão. O primeiro, os níveis da conexão. Se você ler o capítulo 24 de Êxodo, você vai perceber que tinham vários níveis. O primeiro nível, Moisés no cume do monte, entrando na presença de Deus. Aí fala de intimidade. Depois, Josué ficou um pouco mais abaixo do que Moisés, porque Josué era um auxiliar de Moisés no exercício da sua liderança. Depois, Arão e os líderes da nação ficaram mais abaixo ainda. E depois o povo ficou no pé do monte. Então você perceba que são vários níveis de conexão, de intimidade com Deus. Mas o que chama a atenção é a atitude de Arão. Ele não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, que era um chamado sacerdotal.
ele preferiu ficar mais perto do povo do que mais perto de Deus. Uma péssima escolha, não é? Mas Arão tinha aquilo que a gente chama de talento, de habilidade para liderar. Uma habilidade natural que Deus deu a ele, e ele tinha influência sobre o povo. E ele preferia sempre ficar junto com o povo no exercício dessa liderança. E ele não acompanhou Moisés para o cume do monte. Moisés teve que levar Josué, não é? E o chamado sacerdotal estava para Arão e não para Josué. Percebam a nuance da sensibilidade do coração diante dos desafios que Deus coloca para a nossa vida. A gente precisa saber administrar as nossas habilidades, as nossas preferências, aquilo que a gente gosta, porque muitas vezes o desafio que vem de Deus não vai levar muito em consideração o nosso conforto, aquilo que é mais familiar, aquilo que é mais fácil para nós. É sempre um desafio. E subir o monte tem um negócio que não tem como eliminar. Subir o monte mexe com o egoísmo do nosso coração. É o nosso coração que é transformado, que é mudado, é o nosso egoísmo que é quebrado, e isso incomoda, porque eu vou ter que abrir mão, vou ter que abrir mão de interesses, de coisas que eu gosto, de prioridades na minha vida, e vou ter que me submeter à vontade de Deus. E isso vai trazer uma dependência de revelação na minha vida. Quando eu fico mais para baixo na subida do monte, eu vou acabar desenvolvendo algum tipo de religiosidade para suprir aquela carência, a carência da intimidade, da revelação de Deus na minha vida. Né? Aí eu vou criar um Deus do meu jeito. Do jeito que eu acho que tem que ser, da minha mente, da minha imaginação, e aí o meu egoísmo entra nisso, o meu racionalismo entra nisso, e isso vai acabar criando uma situação litúrgica, uma rotina religiosa, uma coisa ritual, e a conexão viva, experimental com Deus, ela fica prejudicada. Outro ponto importante, uma imagem distorcida de Deus, ela vem do molde que está no coração egoísta. O molde já está lá, essa tendência, essa inclinação. E aí eu vou acabar trazendo à tona uma realidade que já está lá dentro. Então é esse coração que está dentro de mim que precisa de mudança, de transformação, para que esse molde, que tem muito a ver com a carne, com aquilo que é visível, com aquilo que é aparente, caia por terra. E eu dependa unicamente da revelação que vem do Espírito Santo. E eu não posso estacionar na minha jornada cristã. Eu tenho que continuar subindo o monte da intimidade, o monte da santidade, porque a revelação de Deus na minha vida é o que tem de mais importante. E eu não posso ficar assistindo de longe, andando de lado, ou ir para o fim da fila. Não, eu tenho que estar na frente, na linha de frente da subida do monte. Pela necessidade que eu tenho dessa intimidade com Deus, porque a intimidade me traz segurança quando eu tenho que atravessar o deserto, que é a hora da provação. E na hora da provação, se eu não tenho uma referência interna, uma estrutura interna bem resolvida, eu vou acabar tropeçando. E isso é muito perigoso, porque eu fico desapercebido. E desapercebido eu vou começar a olhar para o meu coração
natural, carnal, que já tem um molde errado. E esse molde vai acabar transbordando para fora. E quando a situação mostra que, assim, a impressão que você tem é que Deus não está fazendo nada, é aí que é uma hora perigosa. 40 dias que Moisés ficou lá na intimidade com Deus, recebendo revelações de Deus, ficou tudo quieto. E nessa quietude o povo começou a ficar ansioso, ficar nervoso e começou a pressionar Arão. É lógico, você não tem quietude na presença de Deus esperando o tempo correto do mover do Espírito. Aí você cai no ativismo e você começa ansiosamente fazer pressão, porque a gente sente segurança fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, a nossa segurança está em descansar em Deus e na sua graça, na sua provisão, no seu poder, na sua direção. É a revelação espiritual dentro de mim que me mantém na posição, que traz segurança na direção que eu estou seguindo. Não é? Então, uma liderança só por habilidade natural é um perigo, porque a habilidade natural é uma coisa boa, mas a unção do Espírito Santo na minha vida é que vai fazer a diferença. Né? O chamado, a direção, a unção, a capacitação, a provisão de Deus, e isso exige quietude, descansar, deleitar-se na presença de Deus, porque é Deus quem opera todas as coisas, não sou eu, é Ele, eu sou apenas o canal. Bom, Arão devia estar do lado de Moisés e subir o monte ao lado de Moisés, no exercício da liderança. Mas ele preferiu ficar com o povo. E Moisés teve que subir com Josué. Então, a gente precisa ter sensibilidade para entender o chamado de Deus na nossa vida. Se eu estou andando com a liderança, eu tenho que estar colado na liderança. Se eu estou andando com a liderança, mas eu estou mais preocupado com outras coisas, eu acabo me confundindo e me perdendo no chamado de Deus para a minha vida. Ok? É só esse ponto que eu acho que é o coração da mensagem de hoje. E veja bem, se eu no exercício da minha liderança, do meu ministério, eu sou muito susceptível à pressão do povo, eu vou perder o rumo. Não, o líder tem que ter posição, firmeza de posição, sabendo o que Deus pediu para ele fazer, e ele tem que resistir à pressão, a toda a sorte de manipulação, porque senão eu não sei se eu atendo o povo ou se eu atendo a Deus. E a Bíblia diz, importa antes agradar a Deus. E muitas vezes Satanás vai usar o povo para pressionar, para desqualificar e para trazer uma direção conturbada na execução das coisas. Uma direção errada vai trazer um prejuízo, uma ruína naquele propósito, naquele trabalho. E o povo vai ser o primeiro a criticar você quando você resolve buscar a Deus e fica firme na posição. Não se iluda com isso. Por isso que os nossos ouvidos têm que estar atentos àquilo que vem da sala do trono. E veja bem, lá em Êxodos 32, o que aconteceu? Arão tomou do ouro do povo, por causa da pressão, e construiu um bezerro de ouro, e ainda falou assim, esse é o Deus que nos tirou do Egito, esse é o Deus que vai nos conduzir pelo deserto.
Uma loucura, uma idolatria, uma coisa, uma obstinação terrível que apareceu ali ao pé do monte no acampamento. E aí você começa a ter uma imagem distorcida de Deus. Não é o ídolo que me tirou do Egito, não é o ídolo que vai garantir segurança e provisão para mim no deserto, não é o ídolo que vai mudar o meu coração. E aqui, ídolo, eu posso substituir por religiosidade. Ok? Tomar cuidado. A nossa conexão com Deus, ela é vital para nos manter na posição. Bom, outro ponto importante aqui. A corrupção espiritual, e Deus disse a Moisés, olha, o povo se corrompeu, é quando você anda na carne. Quando você não tem conexão, quando você não prioriza intimidade, você volta para a carne, porque o coração natural é a inclinação, a tendência da carne. E aí vai dar besteira, você vai acabar errando e criando uma situação que não agrada a Deus e isso vai trazer consequências. E o próprio Senhor diz que o nosso coração é enganoso. E não vale a pena deixar Deus, que é o manancial de águas vivas, para cavar cisternas rotas, que não tem água por si mesmo. Ou seja, é um trabalho inútil que vai trazer uma ruína. Então, toda a corrupção é você cair na vida espiritual. Ou seja, baixou o nível, saiu do nível da intimidade, da revelação e foi para o nível da carne, onde o egoísmo do coração humano é terrível. Ele está lá. E eu não posso deixar que isso domine a direção da minha vida ou do meu ministério. E esse risco nós corremos o tempo todo, não importa quantos anos você tem de cristianismo. O risco existe o tempo todo. Por isso que a vigilância, a prudência, a sobriedade é uma necessidade na minha vida. E conexão, eu não vou estabelecer de última hora. Eu tenho que construir isso continuamente, diariamente na minha vida. Veja bem, um bezerro de ouro não aparece do nada, não é? Um desvio, ou uma heresia, ou uma falsa religião, não aparece do nada. Vem de alguma coisa errada que gradualmente vai tomando conta, como uma erva daninha, como um fermento que leveda toda a massa. E se eu procuro aquilo que agrada o meu coração, o diabo vai me dar aquilo que eu estou procurando. E isso vai trazer engano na minha vida. Nada pode substituir a revelação de Deus na minha vida, no meu ministério. Bom, aí entra outro ponto importante. Se eu estou entrando por um caminho errado, o que Deus vai fazer? Correção, disciplina. E isso é um ato de misericórdia, é um julgamento que Deus traz à minha vida para que eu saia do engano, do erro, me arrependa, me converta e volte para o caminho correto. Porque essa referência interna dentro de mim, ela tem que ser bem construída, ela tem que ser consistente, coerente com a vontade de Deus. E isso vai envolver rendição e entrega. A minha vida rendida nas mãos do Senhor para obedecer. Outro ponto importante. A religiosidade é algo sutil, operado pelo diabo usando os interesses da carne. Você junta o mundo, a carne, o diabo, faz um bem bolado, mas é um bem bolado que é tóxico, que não vai trazer vitória e segurança na minha vida. E todo engano não dura para sempre, porque Deus julga todas as coisas. A mentira não dura para sempre, ela vai ser confrontada um dia. E aí
o prejuízo pode ser muito grande. Então, eu tenho que entender que a correção de Deus é uma necessidade para me colocar na trilha correta. E toda a idolatria, toda a religiosidade vem de um coração rebelde, um coração desconectado, um coração independente, um coração rebelde contra Deus. E veja bem, o anseio de buscar a Deus está dentro de mim, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 19. Então há um anseio dentro de mim. Mas o testemunho da glória de Deus está lá fora pela criação que Deus fez. Está lá em Romanos 1, 20 e 21. Mas a minha carne é indesculpável, porque eu tenho um anseio dentro de mim, eu tenho o testemunho da criação de Deus, mesmo assim eu busco uma teologia de uma divindade controlável, que seja do meu jeito. Isso é uma atitude egoísta e isso não funciona, porque eu vou acabar caindo no engano. E se isso na vida do líder ainda é mais sério, porque o povo já tem essa propensão para o engano. Aí o líder vai atender os interesses do povo e ele se perde no meio disso tudo. Então, religiosidade é o caminho mais fácil, mas é o caminho da derrota, é o caminho da ruína. Porque, na verdade, o nosso caminho é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu tenho que entregar o meu coração nas mãos do Espírito Santo para que a minha vida seja transformada e eu seja um verdadeiro discípulo de Cristo. E não mais um inventor de religiosidade. Não é disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam da luz e Cristo é a luz. E nós somos a lâmpada que brilha no mundo, mas a luz vem do Senhor. E isso vai exigir uma ruptura na minha vida. Ok? Só terminando a aplicação pessoal. Estou subindo, estou estacionado ou eu estou descendo o monte? Aonde que eu estou? Ou eu ainda nem comecei a subir, ainda estou lá no pé do monte. Onde que está a minha vida, o meu coração? Estou esperando alguém, alguma coisa acontecer para mim começar? Eu estou dependendo de alguma coisa? Qual o nível de influência da cultura do mundo na minha espiritualidade? Eu já fiz uma avaliação sobre isso? Lembre-se, o relógio está correndo, ele está muito rápido. E quantas oportunidades eu ainda terei pela frente? Fica aí para sua reflexão. Agradeço pela tua conexão, medite nessas coisas, são coisas profundas, mas são coisas vitais para a nossa vida cristã. Espero você na próxima live do Célula Online. Um grande abraço.